Então, beleza. Olá, pessoal, boa tarde. Os palestrantes, eles estão com um problema na internet do escritório, mas em 5 minutos eles vão conseguir resolver e a gente vai aguardar mais um tempinho até eles retornarem aqui, tá bom? Bom, quem entrou um pouco mais tarde, os palestrantes tiveram um problema de conexão, mas eles já estão resolvendo e daqui uns 3 minutos eles conseguem entrar. Oi, pessoal. Vocês nos ouvem? Oi, Oi, sim, a gente consegue escutar, mas está um pouco, a câmera está um pouco longe. A gente vai ajeitar, meus filhos. Tudo bem? Como é o dela de frente? Acho que a gente pode ir mais pra frente. Só que se a gente ficar aqui assim, no bancada de... Dá para ver, a gente aproxima. Tá bom, você pode dar uma apresentação. Mas não vou projetar já? Não, acho que a gente projeta. Bruno, a gente projeta a apresentação, né? Sim, caso dê algum outro problema, aí a gente faz daqui. Bom, então até eles terminarem de configurar lá, eu vou fazer uma breve introdução aqui. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um evento da Câmara Brasil-Alemanha. Hoje estamos aqui com os colegas do Tosini Advogados, com a sócia Ana Carolina Calil e com o Leonardo Miranda, e vão falar sobre os desafios da crise hídrica e estruturas alternativas para a aquisição de energia elétrica. Então, a Ana Carolina, ela é membro do Instituto Brasileiro de Estudos do Direito e da Energia e também da Associação Brasileira de Geração Distribuída. Ela é graduada em Direito pela Escola de Direito da FGV, especializada em aspectos físicos regulamentares do setor de energia elétrica pela Associação Brasileira de Companhias de Energia Elétrica e possui LLM no mercado financeiro e mercado de capitais pelo INSPER. E, no momento, ela também cursa o LLM em International Energy Law and Policy pela University of Dundee. E o Leonardo, ele possui já esse LLM pela Universidade de Dundee e no Reino Unido, e também entre 2004 e 2005 ele foi associado estrangeiro no escritório Allen Overy LLP em Londres. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, algum questionamento, eu peço que utilizem
opção de Q&A, aí a gente direciona as perguntas aos palestrantes ao final da apresentação. Então, sem mais delongas, já passo a palavra para a Ana e para o Leonardo. Tenham todos um bom evento. Oi, Ana, Leonardo. Acho que agora vocês estão sem som. Estou sem som. Isso, agora voltou. Vocês nos ouvem agora? Sim, agora tudo certo. Maravilha. Boa tarde. Obrigado à Câmara Alemã pela oportunidade. É sempre um prazer. A gente costuma fazer encontros com vocês sobre temas diversos. É sempre muito proveitoso. Peço desculpas pelos probleminhas técnicos que a gente teve aqui nos últimos minutos, mas acho que está se resolvendo. A gente vai abrir uma apresentação aqui na tela. Bruno, você, por favor, avisa se quando você estiver já visualizando, mas a gente pode já começar. O tema é os desafios da crise hídrica, e o objetivo nosso é talvez falar menos até da própria crise e as medidas que o governo está tomando, que são várias. Vocês devem estar acompanhando, mesmo quem não é tão familiarizado com o setor. Todo mundo é consumidor de energia, né? Então a gente tem a questão das bandeiras tarifárias. Agora, enfim, a crise levou isso a um patamar um pouco diferente. Houve até discussão de se isso era racionamento ou não. Não é racionamento, tomara que a gente não chegue lá. E teve já diversos outros efeitos. A gente vê assim, a pandemia com mais a crise hídrica. Se a gente até for puxar um histórico, é curioso que há uns anos atrás a gente teve, no ano passado, com a pandemia, a gente teve um excesso de oferta, né? E isso gerou um problema que era um problema inverso do que a gente tinha tido, nos anos anteriores, com um excesso de demanda e os preços do mercado de curto prazo, que são os preços com base nos quais são feitos os que a gente chama de settlements das contratações de energia, o PLD, muitos já devem ter ouvido falar no famoso PLD, que é preço de liquidação de diferença, estava lá em cima. O ano passado, a pandemia virou tudo do avesso, as empresas de energia, especialmente as distribuidoras, ficaram muito contratadas, sobrecontratadas, com muita oferta de energia, e aí a gente lembra que teve lá, por força disso, para que o setor não tivesse não chegasse em uma situação próxima de um colapso, né, financeiro, a conta Covid, que foi uma ferramenta regulatória e financeira encontrada pelo Ministério e administrada pela Enel, aí com um pool de bancos, para um socorro financeiro na última ponta do setor, que é, numa situação dessa, quem acaba sofrendo mais ficando um pouco mais sem recursos para administrar uma crise desse porte, que são as distribuidoras. Então, esse é o cenário que a gente está. Aí entramos em 2021, e, de novo, é uma história que a gente já ouve também. Acho que não precisa acompanhar o setor elétrico, todo mundo já ouviu falar há muito tempo das chuvas, né, e do que isso representa para o setor. A gente tem uma matriz energética já bem mais diversificada de tantos anos atrás, onde a gente já ouvia falar da necessidade de que chova nos reservatórios, né? Mas não é diversificada, mas não a ponto ainda da gente conseguir sobreviver em meio a uma crise onde, eventualmente, os reservatórios são muito baixos. A gente vai mostrar num slide aqui informações mais recentes em que nível que a gente está, mas o fato é que ainda é uma matriz energética fortemente de base hídrica. Então, de novo, a gente tem acompanhado já o desenvolvimento que tem ocorrido muito positivo nas energias renováveis, outras que não a hídrica, né? Especialmente não apenas a solar e a eólica, mas acho que especialmente a solar e a eólica, que já entraram com muita força na matriz energética, para além do gás, que além de ser um combustível que a gente tem em abundância por conta da exploração de petróleo, do nosso gás, que é o chamado gás associado, né? Na maior parte, que é o gás que vem junto com a produção de petróleo. Então, a gente tem muito gás
e é um combustível chamado hoje de transição, que a gente está ouvindo bastante também. O Brasil é muito favorecido também com o gás natural, mas o fato é que a gente ainda tem essa dependência muito forte. E no meio disso tudo, o que a gente começou a ver de maneira mais acelerada a partir dos últimos, já um pouco antes de 2020, quando chegou a pandemia, são essas estruturas que a gente chama de estruturas alternativas para a aquisição de energia elétrica, que é parte do título da nossa conversa de hoje aqui na Câmara, que nada mais se fosse contar de uma maneira muito simplificada, são ferramentas que, dentre algumas outras, o mercado chamado livre, a gente vai falar um pouquinho disso também, a gente tem um ambiente de contratação regulada e tem um ambiente de contratação livre. São ferramentas trazidas, ferramentas regulatórias e contratuais e financeiras trazidas para que mais players tenham acesso a esse chamado de mercado de contratação livre, como o nome sugere, um mercado, enfim, onde as compras e vendas de energia ocorrem, antes é um setor regulado, continua sendo um setor regulado, mas com muito mais flexibilidade do que ocorre no mercado cativo. Então, duas dessas estruturas a gente vai falar mais à frente, vocês devem estar ouvindo também, porque são objeto de intenso debate legislativo, com a geração distribuída, mas a gente tem até uma discussão que talvez seja um pouco maior do que essa, que é a discussão da modernização do setor elétrico, que toca em pontos que também estão aqui na nossa apresentação com a autoprodução. Então, de novo, são ferramentas que visam atender o objetivo maior dessa modernização do setor elétrico, que é ampliar a ampliação do mercado livre. O objetivo último da modernização do setor elétrico é chegar a um momento em que praticamente todo mundo, assim como a gente tem no setor de telefonia, todo mundo tenha o direito de optar pelo seu fornecedor. Você precisa de uma fase de transição até chegar lá, porque, obviamente, você precisa remunerar todos os elos da cadeia, né? A gente tem a geração, a gente tem a transmissão e a distribuição, que são os três clássicos, mas a gente tem hoje em dia, no meio disso, tem, por exemplo, os comercializadores de energia, que exercem um papel fundamental para esse dinamismo do setor elétrico. Então, Ana, você quer... Vamos lá. Bruno, você só confirma para a gente se vocês estão com acesso à apresentação? Isso a gente está vendo, mas ela não está no modo tela cheia ainda. Deixa eu só confirmar aqui. Oi? Não, a gente ainda está vendo a página do PowerPoint. Ainda não está no modo apresentação. Eu vou deixar na apresentação mesmo, só em benefício do tempo, porque eu estou colocando aqui em modo de apresentação e não está indo, tá? Se você quiser, a gente pode transmitir daqui os slides, aí vocês vão só indicando para a gente ir passando. Pode ser. Vamos lá, então. Eu vou... Tá bom. Pode projetar. Pode passar para o terceiro slide. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Como o Bruno mencionou, eu sou Ana Carolina, sou sócia aqui na área de energia do Tosini Freire. O objetivo dessa apresentação é falar um pouco do que está sendo essa crise hídrica, que está dando alguns sinais de melhoria a partir desse período de chuvas de outubro, e como o mercado o mercado de energia, e aí tanto da ponta dos geradores como dos consumidores, vem se posicionando diante dessa situação de crise hídrica e um pouco diante dessa reformulação do setor elétrico que a gente vem observando nos últimos anos. Então, como o Léo falou no começo da apresentação, o nosso sistema de geração de energia nacional, ele é predominante hídrico. Na verdade, assim, no mercado a gente chama ele como hidrotérmico, que ele tem uma predominância de geração hidrelétrica com o acionamento das termoelétricas em situações de escassez hídrica, como a gente viu nesse ano. E aí as fontes renováveis, outras fontes renováveis como eólica, solar e biomassa, elas acabam tendo um papel um pouco subsidiário, ainda que já expressivo na matriz energética nacional. Então, a partir dessa premissa, né, nosso sistema é hidrotérmico. Então, sempre num cenário de escassez hídrica, a gente passa para o famoso acionamento das usinas termoelétricas,
que apresentam uma geração de energia cara, por conta do combustível. Outra premissa importante para a gente entender a crise hídrica é indicar que os reservatórios mais substanciais do país e que tem mais operacionalização estão localizados no sul e no sudeste. E isso, obviamente, quando a gente coloca o número do percentual de capacidade de geração de energia elétrica, que é o que o EAR representa, quando a gente vê 16% para o sistema sudeste, a gente consegue constatar que, de fato, os reservatórios estão numa situação crítica, pelo menos essa notícia que eu coloquei aí para vocês é do mês passado. Outubro, de fato, tem apresentado uma melhora, mas os reservatórios continuam num valor, a capacidade deles para fins de geração de energia continuam baixos. Como a gente viu também no jornal, essa é a pior crise hídrica desde 1930. A gente já teve uma crise hídrica no biênio de 2014 a 2016, que foi quando surgiu toda aquela discussão de GSF, né, de Generation Scaling Factor, que é aquele fator que acaba resultando na redução da capacidade de geração de usinas hidrelétricas. Enfim, aconteceu, na época, foram instauradas várias discussões judiciais sobre o tema, e a gente também teve uma crise semelhante em 2009. Nesses 2 anos, o que a gente pode dizer que foi feito em termos de medidas governamentais? Não muita coisa. Só que agora, em 2021, em matéria de postura governamental, né, o que foi feito? O governo acabou tendo uma posição mais incisiva. Não foi decretado um racionamento, mas a gente ouviu algumas medidas que a gente vai apresentar no próximo slide, aí já pode passando, Bruno, que demonstram que, de fato, a gente chegou num cenário bem crítico. A primeira medida, eu acho que uma coisa que é importante deixar clara é que a crise hídrica, ela não envolve só o setor elétrico. Ela envolve também, que é supervisionada e regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Ele envolve também a Agência Nacional de Águas, a ANA, e ele envolve também os estados e municípios, que precisam tomar medidas para conter um pouco a situação de escassez hídrica, medidas de redução de consumo de água, enfim. Então, acho que vale a pena destacar que foram tomadas medidas não a nível federal, que vai ser mais o foco dessa apresentação por esse direcionamento nacional da energia, mas estados e municípios também tomaram medidas justamente para conter a escassez e para evitar que, de fato, a situação se piorasse muito. Os estados e municípios e também, obviamente, as companhias de saneamento. Então, a primeira medida a nível federal que foi tomada foi a criação da CREG. A CREG, basicamente, é uma comissão governamental voltada a conter essa situação, na verdade, voltada a de fato, conter esse risco voltado ao aproveitamento hidroenergético do país, e ela teria um papel de tomar, na verdade, decisório para tomar medidas emergenciais diante da situação de escassez hídrica. E qual foi a primeira medida da CREG? Foi a criação da bandeira tarifária de escassez hídrica. Enfim, ela que acho que quem acompanha o mercado de energia, ou pelo menos nós consumidores que recebemos nossas contas em casa, a gente viu que, de fato, houve um aumento substancial na tarifa de energia elétrica cobrada pelas distribuidoras de energia. Basicamente, a gente está falando de R$14 por cada 100 kWh. Essa bandeira de escassez hídrica foi formulada pela CREG junto com outras autoridades do governo, né, com a ANEEL e com o Ministério de Minas e Energia, e a partir disso você acaba, apesar de você não ter uma medida de racionamento efetiva, você acaba tendo um racionamento econômico, que basicamente indica que você vai reduzir seu consumo de energia justamente porque ela está mais cara. Enfim, então a primeira etapa, na verdade, das medidas governamentais voltadas à contenção da crise hídrica foi a criação da CREG e, consequentemente, da bandeira de escassez hídrica. Outros programas que foram criados pelo governo foram programas de redução voluntária da demanda. Esse programa começou voltado para o mercado livre, então você tinha a opção de observar determinados critérios regulatórios. O consumidor livre, que é aquele consumidor com capacidade de consumo de 1,5 megawatts
de energia, ele pode falar, olha, eu quero reduzir meu consumo, ou seja, meus contratos de energia dessa forma. Então, essa foi uma das primeiras medidas e, obviamente, isso também foi trazido para o mercado cativo. Mercado cativo, eu digo, nós, consumidores residenciais, por exemplo. E no caso dos consumidores cativos, você ganhava um benefício de R$50 para cada 100 kWh reduzido do seu consumo. Então, até o momento, esse é o panorama das medidas que a gente tem para a contenção da crise hídrica. Houve também importação de energia de outros países, enfim, obviamente, como eu falei, medidas de conscientização para redução do consumo de água, mas em matéria de energia, a gente foca na criação da CREG, nos programas de redução voluntária da demanda, tanto no mercado livre como regulado, e na bandeira de escassez hídrica. Pode passar. E aí a gente entra num assunto que, obviamente, foi impulsionado pelo mercado, pela crise hídrica, mas também vem sendo incentivado desde 2017, que é a expansão do mercado livre. O que isso significa? Desde 2017, o Ministério de Minas e Energia ele resolveu abrir consultas públicas para rediscutir o modelo regulatório do setor. E um deles foi justamente a expansão do mercado livre. O que isso significa? Bruno, pode passar. Como a comercialização de energia elétrica ela ocorre no Brasil? Ela ocorre em dois ambientes distintos. O ambiente de contratação regulada e o ambiente de contratação livre. No ambiente de contratação regulada, basicamente as distribuidoras elas compram energia de empreendimentos de geração novos ou existentes por meio de leilões. Isso veio justamente para que você garanta que a distribuidora compre energia ao preço mais módico possível. Para que, como o custo de energia acaba refletindo na tarifa que a distribuidora cobra de todos nós consumidores cativos, era a forma mais correta possível de fazer com que esse custo fosse o menor possível para todos os consumidores. Então, você acaba estruturando um leilão que o critério é basicamente preço, para que, de fato, a energia seja comprada no preço mais vantajoso possível. Por outro lado, a gente tem um ambiente de contratação livre, que, como o próprio nome diz, é um ambiente onde as partes podem livremente negociar os termos e condições de seus contratos de compra e venda de energia, os famosos PPAs. Então, uma vez que você cumpra o requisito de ser um consumidor livre, que eu vou explicar no próximo slide, você pode participar desse mercado e negociar livremente os seus contratos. Obviamente, vale destacar que, assim, para você construir um empreendimento de geração no país, você precisa de uma autorização da ANEEL. Ela pode vir tanto da ANEEL, se você for atuar no mercado livre, como do Ministério de Minas e Energia, se você receber essa autorização por meio de leilão. No próximo slide, a gente explica um pouco o que é ser consumidor livre. Então, como eu falei, desde 2017, a gente vem discutindo expansão do mercado livre. Isso significa o quê? Em termos práticos. Quais são os critérios de qualificação do consumidor livre? Ou seja, aquele consumidor que pode optar pelo seu fornecedor de energia. Antes das alterações regulatórias de 2018 e 2019, o critério para você ser consumidor livre era ter uma demanda de energia superior a 3 megawatts. Por exemplo, agora, depois dessas alterações regulatórias, agora em 2021, o critério é 1,5 megawatts ou 1.500 kW, como está na apresentação. E, de acordo com a regulamentação, esses critérios eles tendem a reduzir com o passar do tempo, a ponto que, a partir de 2024, o requisito mínimo para você comprar energia vai ser 500 kW. Aqui é importante dizer que, obviamente, para 2024 em diante, a ANEEL está estudando como isso vai ser implementado. Inclusive, já tem tomada de subsídio aberta sobre esse tema. Por quê? Porque, de fato, você vai democratizar essa forma de escolha do seu consumidor, do seu fornecedor de energia, dando maior protagonismo para o consumidor. Mas, para você fazer isso, você precisa sanar as assimetrias informacionais que existem, justamente porque muitos consumidores acabam nem conhecendo o mercado de energia. E aí, é justamente nesse gap de informação que acabam surgindo as empresas de soluções de energia, que são
São empresas que acabam oferecendo a consumidores de energia alternativas para você reduzir o preço que no final do dia você paga para a aquisição desse insumo. Então, basicamente, o que eu queria dizer é isso. Expansão do mercado livre significa flexibilização dos critérios para você ser caracterizado um consumidor livre. E aí, dado esse contexto, a gente passa a discutir quais são as iniciativas, as novas alternativas de compra e venda de energia que têm sido discutidas no mercado, e isso não só agora, desde 2017, nesse último ano, as estruturas de contratos de compra e venda de energia de longo prazo e enfim, a produção, elas realmente chamaram muita atenção. Acho que cada mês a gente vê alguma empresa que não é do setor de energia buscando essas alternativas. E isso com base em quê? No próximo slide, eu ilustro alguns, pode passar, Bruno, algumas justificativas, por exemplo, para a celebração de contratos de compra e venda de energia de longo prazo no ambiente livre. Acho que, obviamente, o primeiro é a expansão do mercado livre, né? Porque você, de fato, vem flexibilizando os critérios para a qualificação desses consumidores. O segundo é o fortalecimento da bandeira ESG e a busca, muitas vezes, de consumidores por energias renováveis, né? Voltando mais para esse papel de transição energética e descarbonização da economia. Um outro critério importante, uma outra justificativa importante é a competição nos leilões regulados. Isso quer dizer o quê? Que, de fato, como os leilões começaram a ter muita competição, o preço começou a ficar muito difícil para vários empreendedores que têm interesse na matéria, na verdade, nesse tipo de projeto. Então, alguns deles começaram a ver o Mercado Livre como uma alternativa para a financiabilidade dos seus projetos. E, obviamente, o aumento das tarifas de energia. A própria criação da bandeira de escassez tarifária já é um indicativo de que, de fato, o mercado cativo não é tão atrativo como o Mercado Livre pode se apresentar. Então, diante desse cenário bom, se eu tenho vários incentivos para a celebração de contratos no Mercado Livre, quais são os pontos que devem ser destacados para atenção quando as partes resolvem negociar esse tipo de contrato? O primeiro deles é regras de registro. Todo contrato de compra e venda de energia precisa ser registrado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Por quê? Porque esse é o jeito que você tem de certa forma, rastrear a energia que é produzida, consumida no país. Então, a CCE ela tem esse papel de registrar esses contratos e, com base nesses contratos, ela faz toda a contabilização das operações de compra e venda de energia e sua liquidação financeira. Então, no final do dia, ela consegue ver o descasamento que teve nessas operações para ver quem está devendo para o mercado ou não. Então, é importante que o contrato apresente regras claras de registro desse instrumento, especialmente se acontecer algum erro, se existe algum tipo de indenização ou ressarcimento se acontecer algum erro, por assim vai. Então, e obviamente quem vai ser responsável por esse registro? Em geral é o vendedor e o comprador faz a validação, mas o comprador pode otorgar alguma procuração ou para permitir que o vendedor tenha controle desse processo. Um segundo ponto que tem que ser observado nos contratos de longo prazo, e aí longo prazo a gente já vê contratos de 10, 15, 20 anos no Mercado Livre, que não era tão usual no passado, isso era mais aplicável para o mercado regulado, é o tratamento de alterações legislativas ou regulatórias. Bom, assim, é claro no jornal quantas vezes o setor de energia passa por alguma reformulação regulatória. Então, nesse caso, o contrato ele precisa ou se blindar de qualquer alteração, e aí depende muito de qual parte está negociando esse contrato, ou abrir uma porta para eventual aditamento, eventual renegociação, se a gente estiver falando de uma alteração legislativa ou regulatória substancial. O terceiro ponto que a gente coloca para vocês é a apresentação de garantias. Quando a gente tem uma estrutura de um contrato de 15, 20 anos, é necessário, na verdade, as partes exigem apresentação de garantias mútuas. Então, não só o vendedor
apresenta essa garantia, como o comprador também. Normalmente, se exige uma garantia corporativa do vendedor e uma garantia financeira do comprador. E aí pode ser seguro garantia ou fiança bancária. Em alguns casos, se a gente tiver por trás desse PPA de longo prazo, uma construção de empreendimento, é possível que se exija uma garantia financeira também do vendedor. Outro ponto que a gente coloca aqui é racionamento. A legislação atual, ela diz que as regras de racionamento elas são só aplicáveis para o mercado regulado. Obviamente, se vier um decreto do governo federal falando que vai ter racionamento, que os contratos devem ser reduzidos, a gente precisa, obviamente, refletir isso no comportamento e na gestão contratual. Mas, se não tiver nenhum posicionamento, é discutível como essa questão do racionamento vai se aplicar para o PPA ou não, em razão do que existe na lei hoje em dia. Um outro ponto que a gente gosta de... Aqui tem só um ponto, Ana. Aqui tem uma questão interessante do racionamento. A Ana falou antes que uma das medidas que o governo adotou foi o programa de redução de demanda voluntária. De novo, aí até no início eu até falei, bom, tecnicamente não é exatamente um racionamento. Como de 2001. Exatamente, como de 2001. Isso aqui é uma medida, quase uma sofisticação do que foi feito antes, uma medida para você tentar evitar chegar no que foi feito lá em 2001. Você deve ter acompanhado no jornal, de novo, mas é um fato positivo, porque o setor realmente, a ideia de ser uma contratação livre é que as partes consigam negociar até nos momentos de mais estresse. Como é público, eu vou citar que a ENGIE, anteontem, são os jornais que a ENGIE, enfim, em tese, estaria estaria chamando os seus clientes para uma renegociação de contrato, não sei, parece não um número grande de clientes, mas enfim, por conta do programa de redução de demanda voluntária e, de certa forma, quase que equiparando isso a um racionamento, que já seria uma medida mais drástica, que vem por força de decreto, etc., tem sempre um comando legal por trás, mas precisa ver o dinamismo do setor. Quer dizer, as coisas não passam ali sem terem efeitos nos contratos. De novo, mas isso é um sinal de enfraquecimento do mercado do mercado livre de contratação de energia, do PPA mais clássico, como a gente fala. Não, na verdade, é uma sofisticação mesmo, mas fruto, como a gente está falando aqui da crise hídrica, o impacto acaba chegando até no ambiente de contratação livre. A gente está falando de um player, de novo, isso aqui é notícia da mídia, mas a gente está falando de um player que, se não me engano, se não é o maior gerador privado, está entre os 3 maiores geradores privados. Então, não é alguma coisa que passa despercebida. Vamos lá. Então, outros pontos que a gente gosta de colocar que merecem atenção em contratos em PPA de longo prazo, a cessão de recebíveis, enfim, basicamente, principalmente quando a gente está falando de projetos de PPAs que vão ser utilizados para a financiabilidade do projeto, é importante que esses recebíveis exista uma autorização para cedê-los para eventuais financiadores. Porque muitas vezes os PPAs de longo prazo eles são celebrados quando o projeto não está nem construído, e os recebíveis desse contrato acabam sendo utilizados como garantia para a financiabilidade desses projetos novos, desses projetos greenfield. Outro ponto que é importante falar é divergências nas faturas. O contrato tem que prever um procedimento bem estabelecido sobre o que se fazer se tiver uma divergência de interpretação com relação às faturas de energia. Força maior também é um ponto relevante, especialmente em decorrência da pandemia. Eu acho que a pandemia, na verdade, ela trouxe um ensinamento para todos nós advogados sobre como endereçar as cláusulas de força maior e não simplesmente refletir aquelas cláusulas que a gente já estava acostumado a refletir, enfim, trazendo conceitos mais concretos sobre o que de fato é força maior, quais eventos devem ser excluídos, e principalmente, porque isso já é bem comum para fins de PPA, mas eu acho que a forma de mitigação dos efeitos de um evento de força maior passou a ser considerada relevante. A gente normalmente colocava uma cláusula mais simples, mas agora até passou-se a implementar cláusulas um pouco mais robustas nessa parte de mitigação de efeitos de força maior. E um outro ponto a ser considerado, que são justamente alterações na demanda, no preço de energia. O que acontece se
o mercado, de certa forma, se desestabilizar, acontecer alguma alteração na demanda, que foi o que aconteceu, por exemplo, no caso dos shopping centers durante o início, principalmente no início da pandemia. Como é que o contrato se posiciona num cenário desses? A gente abre, a gente coloca uma porta de abertura para discussão ou a gente blinda? Então, tudo isso deve ser considerado. Pode passar, Bruno, por favor. Aí, então, o PPA de longo prazo tem sido uma das primeiras alternativas discutidas no mercado como uma forma de fugir, de certa forma, do mercado regular. Uma outra alternativa de aquisição de energia que tem sido bastante discutida é a autoprodução. E aí a gente dá um passo para trás para entender o que é a autoprodução. Bom, como o próprio nome diz, a autoprodução é a capacidade de um agente de gerar energia para si próprio. Nos termos da regulamentação, ela coloca como uma pessoa jurídica ou um consórcio que recebe a autorização para essa produção de energia para uso próprio. Mas o que assim, fora a destinação da energia, como é que essa figura se diferencia no mercado? Quando você faz transações de compra e venda de energia, você além de, enfim, incidência eventualmente tributária, você tem a incidência de encargos setoriais. Basicamente, o que a gente tem no setor? A Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, a PROENFA, encargo de serviços de sistema ISS e encargo de energia de reserva EER. Quando você faz a geração de energia para consumo próprio, esses encargos não incidem nessa geração de energia. Somente se você resolve vender eventual excedente para um terceiro, esses encargos vão acabar incidindo. Mas quando você consome, você acaba consumindo ele livre desses encargos setoriais que eu mencionei. E aí, diante dessa premissa, só que não é só isso. Não é só o autoprodutor que tem direito à isenção desses encargos setoriais. No próximo slide, a gente explica um pouco, e aí pode passar, obrigada, Bruno, que esse conceito, a isenção dos benefícios setoriais, ela pode alcançar também o acionista de uma sociedade autoprodutora, até o segundo nível societário. Essa equiparação, e aí a gente acaba chamando essa estrutura de autoprodução por equiparação, ela está prevista na Lei 11.488. Segundo essa disposição, os acionistas até o segundo nível societário, eles vão ter direito à isenção dos encargos setoriais, e aí a lei fala expressamente em CDE, CCC, CDE e PROENFA, fala também em CCC, mas a CCC não é mais cobrada. E qual que é o requisito aqui que a lei coloca? A isenção do benefício, ela é limitada à parcela de energia destinada a consumo próprio ou à participação do consumidor no empreendimento, em termos de capital, direitos de voto. Então, a lei traz um conceito de que o consumidor que tiver interesse em se tornar acionista de uma sociedade de propósito específico autoprodutora, ele vai ter direito à isenção, mas essa isenção vai estar limitada à sua participação em capital votante da SPE. E aí, por conta dessa exigência legal, o mercado passou a discutir estruturas de como implementar esse tipo de mecanismo para atrair o maior número de consumidores e off-takers. E o segredo dessa estrutura de autoprodução por equiparação é justamente, pensando na governança corporativa da SPE, equilibrar o anseio, na verdade, a vontade do consumidor de maximizar os benefícios de autoprodução que ele tiver na qualidade de acionista, né, da SPE, e, obviamente, garantir ao investidor, que normalmente é uma empresa do setor de energia, bastante ingerência na SPE, porque, de fato, é ele que vai ter conhecimento do negócio, expertise do negócio de geração de energia elétrica. Então, com base nessas premissas, o mercado passou a discutir qual seria uma estrutura societária que pudesse viabilizar esse tipo de empreendimento. E aí, no próximo slide, a gente apresenta um desenho que tem sido discutido no mercado para desenvolvimento da estrutura de autoprodução por equiparação. Pode passar, Bruno. E aí, enfim, o que a gente... Como estava no slide anterior,
você vai ter dois acionistas em uma SPE, o consumidor, o off-taker e o investidor. O consumidor, justamente para ter um acesso maior a benefícios de autoprodução, ele vai tentar ter um número relevante de ações ordinárias com direito a voto. E, por outro lado, o investidor, para ter acesso ao resultado financeiro desse investimento, ele vai tentar ter o maior número de ações preferenciais possíveis, porque com base nelas que ele vai ter acesso a uma distribuição prioritária de dividendos, por exemplo. E aí, para desenhar essa estrutura, você precisa, no final do dia, de um acordo de investimento, de um contrato de compra e venda de ações ou uma opção de compra de ações, a depender do timing que você queira que o consumidor se torne acionista da SPE. Então, por exemplo, em um cenário em que você quer que o consumidor só se torne acionista na operação, depois da operação comercial do empreendimento, você já equaciona isso via uma opção de compra de ações que vai ser exercida quando for trigado esse evento de operação comercial. E essa tem sido a preferência no mercado. O consumidor só entra na SPE para que ele não tenha, na verdade, para que ele não se sujeite a risco de construção após a operação comercial. E aí, obviamente, como eu falei, a questão de governança corporativa é extremamente importante para essa estrutura, então você precisa de um acordo de acionistas que equilibre a participação do consumidor como detentor da maioria das ações ordinárias, mas que dê, de certa forma, ao investidor capacidade de gerir a companhia sobre a qual ele tem expertise. E, obviamente, tudo isso não para de pé se você não tiver um contrato de compra e venda de energia, normalmente de longo prazo, já que você está estruturando uma parceria societária nesse contexto, entre o consumidor, o off-taker, e a SPE, autoprodutora. Além dessa estrutura de autoprodução por equiparação, a gente também fala, no próximo slide, da autoprodução por arrendamento. Essa autoprodução por arrendamento, ela já aconteceu muito na década de 90, principalmente com estruturas de usinas termoelétricas. E hoje em dia, esse tipo de estrutura é muito vista quando a gente fala em projetos de geração distribuída. Então, na estrutura de autoprodução por arrendamento ou locação, basicamente, você tem um investidor que loca uma planta para um consumidor e, juntamente com a locação dessa planta, ele celebra um contrato em que ele assume a obrigação de prestar serviços de operação e manutenção dela para o off-taker. E é justamente no contrato de operação e manutenção que você discute performance da planta, até quando o consumidor vai assumir o risco da planta performar ou não, enfim. E aí, o que acontece? Nessa estrutura, como todo empreendimento de geração acima de 5 MW precisa de uma autorização da agência reguladora, obviamente essa SPE, o investidor, vai ter uma autorização, e quando de fato o consumidor assumir uma posição que ele quer ter acesso à energia gerada sem os encargos setoriais, ele vai ter que se tornar titular da autorização, ou seja, ele se torna efetivamente um agente setorial. E isso, o que isso significa? Obviamente, isso significa uma exposição regulatória. O consumidor, ele passa a ser responsável pela ANEEL, ONS, CCR, de todas as obrigações de um agente setorial. Inclusive, ele está sujeito a penalidades regulatórias, se tiver qualquer descumprimento ou infração de regulação ou disposição da autorização. Enfim, a grande questão aqui é que, nesse caso, por exemplo, você tem uma autoprodução pura, obviamente via locação, mas é pura. Então, você vai ter a isenção dos encargos em toda a energia que o consumidor consome, e eventualmente você tem um afastamento de ICMS, porque aqui você não tem uma transação de compra e venda de energia, e aí, enfim, obviamente que se você resolve vender excedente da planta para terceiros, tudo isso se aplica, inclusive os encargos setoriais. Mas, como eu disse, o mercado tem preferido a estrutura de equiparação à autoprodução, porque existe acho que, na verdade, os consumidores, eles muitas vezes não têm um conhecimento muito forte do mercado e preferem ir por uma estrutura em que ele é acionista de empreendimento de geração e não está exposto diretamente a todos os riscos regulatórios do empreendimento.
mas esse tipo de mecanismo já é muito visto em projetos de geração distribuída, que são aqueles abaixo de 5 MW. E aí, justamente, são os projetos que a gente vai discutir agora. Pode passar, Bruno. Bom, o que é geração distribuída? A geração distribuída, acho que no último ano ela tem sido muito discutida, inclusive porque existe o PL 5829 que está discutindo o tema no Congresso, agora já foi encaminhado para o Senado, mas o que ela significa? A geração distribuída a gente até chama de on-site generation, que é a geração no local de consumo. E essa geração, você acaba conectando o empreendimento à rede de distribuição, você não tem necessidade de obter uma autorização regulatória para exercer essa atividade, mas você também não pode comercializar a energia gerada pelo empreendimento. Ou você consome essa energia, ou você compensa no sistema. O que isso significa? Você, por meio do sistema de compensação de energia elétrica, se você gera um excedente, você acaba devolvendo essa energia para a distribuidora e, em contrapartida, você recebe o abatimento desse valor na sua tarifa de energia. Hoje em dia, a geração distribuída, o GD, ela é regulamentada pela Resolução 482, mas tudo indica que até o final desse ano a gente vai ter um marco legal de geração distribuída, que é justamente o PL 529. Ele já foi aprovado na Câmara, se eu não me engano, em agosto, e deve ser aprovado pelo Senado até o final desse ano. E a geração distribuída ela pode ser dividida entre micro, que tem uma potência instalada até 75 kW, e mini geração, que é até 5 MW, sempre voltada a fontes renováveis ou cogeração qualificada. E aí, no próximo slide, aqui a gente traz um desenho da ANEEL sobre como funciona o sistema de compensação de energia, destacando que esses créditos que são gerados a partir de energia excedente, eles podem ser utilizados pelo consumidor dentro do marco de 60 meses. Pode passar, Bruno, por favor. De acordo com a regulamentação, a geração distribuída ela pode ser implementada de 4 formas diferentes. Quais são elas? A primeira é a geração distribuída simples, que é basicamente quando nós, consumidores residenciais, a gente resolve colocar um painel solar nas nossas casas. Então, é o conceito puro de on-site generation. Empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras, a gente imagina sempre a figura de um condomínio horizontal ou vertical, em que todas as unidades consumidoras desse condomínio aproveitam a geração distribuída. A regulamentação traz algumas regras de como isso pode ser implementado, por exemplo, as áreas de uso comum têm que ser tratadas de forma separada, enfim, mas o conceito é basicamente esse. No autoconsumo remoto, que é a terceira alternativa, a gente tem uma pessoa jurídica que na verdade, é a mesma pessoa jurídica que tem unidades localizadas em sítios diferentes. Então, o lugar do consumo é diferente do local onde a mini geração foi implementada. E a geração compartilhada é o conceito diverso do autoconsumo remoto. Você, ao invés de ter uma pessoa jurídica, você tem várias. Então, você aglomera um grupo de pessoas jurídicas ou físicas, e para fazer isso, do ponto de vista regulatório, você precisa constituir um consórcio ou uma cooperativa. E aí, para a estruturação, principalmente das estruturas de autoconsumo remoto e geração compartilhada, a gente traz aquele conceito da estrutura de autoprodução, que é a alocação da planta. O mercado ele tem se posicionado para que o desenvolvedor dos projetos de geração distribuída, ou seja, aqueles que têm expertise na matéria, eles façam a alocação da planta, eles fazem a alocação da planta e prestam serviços de operação e manutenção dessa mesma planta para consumidores que tenham interesse em GD. Além disso, o gerador distribuído ele precisa ser enxergado pela distribuidora, pela regulamentação. Então, esse desenvolvedor acaba fazendo todo o papel de explicar, na verdade, de registrar o projeto junto à distribuidora e de fazer todo o processo de conexão do empreendimento à rede de distribuição. E aí, como último slide, assim, a gente sabe que são muitas informações, obviamente, fiquem à vontade para
para fazer qualquer pergunta, se necessário, porque realmente é um conteúdo muito denso, mas a gente quis trazer todas as alternativas sendo discutidas no mercado. No último slide, a gente traz quais são as novidades sendo discutidas no PL 529. O que acontece? Quando a gente... Hoje em dia, se eu não me engano, acho que os números de projetos de geração distribuída devem já ter alcançado 600 mil unidades consumidoras. E quando você tem um crescimento muito grande desse tipo de estrutura, a distribuidora de energia ela acaba perdendo, de certa forma, mercado. Enfim, com esse crescimento muito rápido, porque, como eu falei, a resolução desse tipo de projeto saiu em 2012, a gente já está em 600 mil unidades consumidoras. O mercado passou a discutir um pouco entre si como que isso não causaria a quebra do equilíbrio econômico e financeiro dos contratos de concessão de distribuição, por exemplo. Então, o PL 529 ele veio como uma resposta do mercado e, obviamente, alinhada, porque ele previamente à aprovação dele na Câmara, os agentes setoriais, junto com as autoridades governamentais, fizeram um acordo sobre o tema. Então, você tem MME envolvido, a ANEEL, a ABRAD, a Associação das Distribuidoras, a Absolar, a BGD. Então, todos eles discutiram para chegar em um caminho em que, de fato, fizesse sentido para o crescimento do mercado de geração distribuída e também para permitir a viabilidade, na verdade, a continuidade das atividades realizadas pelas concessionárias de distribuição. Então, depois desse grande acordo, você teve a aprovação do PL 5829 na Câmara, e aí ele tenta endereçar essas questões de distribuidoras versus desenvolvedores de projeto de GD. A primeira delas foi a exigência de uma garantia de fiel cumprimento, que vai de 2,5% a 5% do valor do investimento do projeto, para a condição de emissão de parecer de acesso. Essa regra se aplica para alguns projetos específicos, não são para todos, mas foi justamente uma criação legislativa para você evitar que você criasse projetos de papel. Então, com a exigência de uma apresentação de garantia de fiel cumprimento para as distribuidoras, né, em favor das distribuidoras, você garante de fato aqueles projetos, eles são sólidos e serão implementados. O terceiro ponto, que é o mais polêmico, é justamente essa remuneração do uso da rede que é cobrado pela distribuidora. Então, o PL ele prevê uma remuneração gradativa desse uso de rede, acho que são 6 anos mais ou menos, observado um regime de transição que vai até 2045. E, obviamente, a premissa dessa remuneração gradativa está baseada na realização de estudos pelo Conselho Nacional de Política Energética e pela ANEEL sobre os impactos que o crescimento de GD vai ter para o sistema como um todo. E o último ponto que a gente gostaria de trazer é que, assim, sempre houve uma discussão no mercado se GD poderia ser enquadrada para fim de projeto prioritário, para fim de debênture de infraestrutura ou FIPE, e o projeto de lei tenta deixar isso claro. Ele expressa, ele coloca expressamente que, de fato, o GD deve ser considerada como projeto prioritário para fins de emissão de debêntures de infra e também para fins de qualificação de FIP de infraestrutura. Então, ele tenta trazer, ele tenta encerrar, na verdade, uma discussão que tem no mercado desde a edição da Resolução 482. E é isso que a gente trouxe para vocês, lá. Você tem mais alguma coisa? Não, só no último item, só para esclarecer, para quem não acompanha tão de perto, a discussão que tem hoje, porque as debêntures de infraestrutura, elas serviram para... Elas aceleraram demais o desenvolvimento de vários setores. Foi assim com o setor de transportes, por exemplo, e o setor de energia é o que vem ali colado com os transportes e logística, né? E a discussão sempre que existiu com relação à geração distribuída para fins de enquadramento no benefício da emissão desses papéis é que se seria um projeto de energia ou, na verdade, um projeto de locação de equipamentos, né? E o projeto de lei tem mais esse mérito também de botar uma pá de cal nessa discussão e dizer que os projetos de geração distribuída são, sim, projetos de energia, portanto, eles se enquadram como podem ser enquadrados para fins de emissão de debêntures de infraestrutura. Agora, a beleza
da geração distribuída, para que fique bem claro, alguns pontos muito bacanas é que a gente tem uma geração fortemente centralizada no Brasil, né? Por isso que tem esse termo, a geração distribuída, né? A gente tem a geração centralizada. Então, além de você descentralizar a geração, colocando ela, em alguns casos, você tem também a geração distribuída, o autoconsumo remoto, né? Você coloca a geração próxima do centro de carga, que esse é sempre o melhor dos mundos. E por que é isso? A gente vai falar bastante que uma das questões de planejamento do sistema com relação às usinas eólicas, às usinas solares, eventualmente até as termoelétricas, aquelas que, enfim, dependendo da localização, trazê-la, em geral, eles estão longe do centro de carga. O centro de carga, leia-se onde está sendo consumido, né? Carga aí é a demanda. E aí o que significa? Se você tem várias, tem assim, o Brasil virou um case em geração eólica e solar, você tem vários projetos espalhados, por exemplo, pelo Nordeste do Brasil, só que você tem que fazer aquela energia chegar no sistema, né? Ou seja, linha de transmissão. Então, toda vez que você coloca um monte de planta de geração de renováveis eólica e solar, você tem que isso tudo planejado para que fique bem claro como é que você vai viabilizar, trazer aquela produção de energia para um sistema centralizado. A gente tem um sistema interligado no Brasil. Então, esse é um ponto sensacional da ideia de geração distribuída. E o outro, que a gente, por experiência própria, a gente vê esse mercado crescendo a passos larguíssimos, que é essa figura remota, que a Ana explicou, que significa que você não precisa ter um on-site generation, você precisa estar numa área de concessão, né? Mas as áreas de concessão são áreas gigantescas. Então, se você tem isso para redes varejistas, você falando assim, tem um caminho enorme para vários tipos de consumidores, mas os suspeitos mais óbvios que a gente tem acompanhado, as grandes empresas de telefonia, as grandes redes varejistas, que eles conseguem ter várias unidades consumidoras, eles não precisam estar com essa geração no site, nessa figura remota, eles conseguem fazer um projeto desse e espalhar unidades consumidoras que estão se beneficiando por essa compensação de crédito de energia com base num projeto que está afastado, está dentro da mesma área, mas está afastado, não está onde está sendo consumida energia. Isso é uma sofisticação enorme do sistema. Acho que era esse ponto. Não sei, Bruno, se tiver da nossa parte, era isso que a gente tinha para... De maneira muito rápida, mais resumido possível para apresentar e conversar com vocês. Legal, muito obrigado pela apresentação, Ana e Leonardo. Bastante conteúdo, né? Acho que também queria perguntar já se a gente poderia depois disponibilizar essa apresentação com os participantes. Acho que também vai ser bem interessante para eles terem esse material. Enquanto eu peço para o meu colega Guilherme para ele lançar a nossa pesquisa de satisfação aqui do webinar. Enquanto isso também eu peço que quem tem alguma dúvida sobre a apresentação, algum questionamento, que daí possa utilizar esses minutos finais aqui do webinar para conversar com os palestrantes. E eu não sei se a câmera de vocês está desligada, mas aqui a gente não está conseguindo visualizar. Deixa eu ver aqui. A gente está chegando aqui, Bruno. Ah, bom. Acho que não vai tirar ali, tá bom. Foi. Ah, sim. Legal. Desculpa, gente, pelas confusões tecnológicas. Agora, nesses eventos online, né, é bem comum isso acontecer. Então, acho que já está... Olha, a gente está de máscara aqui, que a gente está junto, tá, Bruno? Então, também tem um desafio, assim, de respirar e falar tanto conteúdo demais. Mas, com certeza, a gente pode disponibilizar o material, sem dúvida, e se a gente está à disposição para qualquer pergunta. E tem várias, enquanto o pessoal se prepara, enfim, se alguém quiser fazer a pergunta, fica à vontade. Tem várias nuances aí, tá, Bruno? Acho que a gente, enfim, poderia criar um pipeline de conversas aqui, porque
Tem uma referência ali, enfim, o pessoal vai ver na apresentação, sobre a questão dos PPAs, dos contratos de compra e venda de energia em moeda estrangeira, que é um pedido de mais de uma década do setor para que isso tenha bancabilidade, né, para usar aqui um anglicismo, para que isso seja... Já existem estruturas de financiamento hoje, antes que eu seja corrigido aí, o financiamento ele já ocorre, mas ainda é uma coisa que foi graças à criatividade do mercado. E, obviamente, você imagina se isso, na medida em que o governo consiga, o governo que eu digo, legislativo, consiga tirar isso da frente, criar um sistema onde se permita os PPAs em moeda estrangeira, no final do dia você abre um leque de capacidade de financiamento muito maior do que a gente... Mas já existem estruturas, que a gente deixou uma notinha lá em um dos slides, que é de acordo com as regras do mercado, e é uma coisa que também está sendo objeto de atenção no projeto de lei que a Ana citou, que fala das debêntures de infraestrutura agora, né? A gente chama de debêntures de infraestrutura que existe hoje, que são debêntures incentivadas. Agora o projeto de debêntures de infraestrutura mesmo, e a questão cambial está sendo tratada nesse projeto também. Legal, acho que a apresentação foi tão completa assim que tirou a dúvida de todo mundo. Mas de qualquer forma, deixa eu ver aqui. Parece que vai surgir uma pergunta. Glória, se você puder escrever a sua pergunta, que não dá para ativar o microfone, que a gente está no modo webinar. Então, só para daí, no decorrer do dia, a gente envia para todos os participantes os slides e também os contatos da Ana e do Leonardo. Só ver aqui se a Glória consegue escrever a pergunta até a gente encerrar aqui. Bom, surgiu uma dúvida do Abílio Alves. Ele gostaria de saber se vocês sabem qual é a proporção do ACL em relação ao ACR nos contratos de PPAs. Eu fiz uma apresentação recente que eu tinha esse dado. Eu acho que, na verdade, eu lembro que no último ano teve um crescimento de 20% do ACL, mas a gente pode checar isso com certeza, porque até a apresentação que eu fiz faz meio mês, assim, então, a única informação de mercado que eu tenho é que esse crescimento do ACL recente foi de 20%, se não me engano. Depois também com o contato da Bia, vocês podem conversar diretamente com eles por e-mail. Daí a gente... Sim, fiquem à vontade. O contato. A outra pergunta da Glória, ela conseguiu escrever aqui, ela gostaria de um posicionamento sobre os efeitos da crise hídrica atual para esses contratos no Mercado Livre. Como o sistema é conectado, os contratantes no ACL também sentem blackouts e outros motivos também. Então, assim, como a crise hídrica ela está afetando, né, esses contratos no Mercado Livre. Vamos lá. Então, de fato, a premissa está certa, né? O setor é interligado, então tudo que acontece, de fato, os consumidores sendo próximos acabam sentindo. O que a gente está tendo em termos de crise hídrica? A crise hídrica tem toda essa questão do reflexo nesses sistemas que eu falei, nas ofertas de redução, mas a princípio ela não deveria afetar o consumidor em si, porque você não tem nenhuma medida de racionamento nem nada.
o contrato deveria, a não ser que tenha alguma disposição que que uma crise hídrica é considerada como força maior, o contrato no Mercado Livre ele tem que ser seguido fielmente. Aí a gente entra nessa discussão dos blackouts. Como a gente não tem uma obrigatoriedade de racionamento, ninguém vai lá e desliga o switch da nossa energia por conta da crise hídrica, o que são essas questões de blackout? A gente tem tido algumas discussões setoriais sobre isso. Algumas vezes os blackouts são causados pelos serviços prestados pela distribuidora, ou seja, onde a gente está conectado na rede. E se o consumidor está conectado na transmissão, que é um nível de tensão maior, pode ser, e ela tiver alguma falha assim, de conexão, aí de fato o problema não é nem crise hídrica, a gente está falando da distribuição e transmissão. E curioso eu falar isso também, porque nesses últimos meses a gente tem ouvido no mercado algumas situações de vandalismo em instalações de transmissão, que prejudicam, por exemplo, a conexão. E aí resultam nesses blackouts. E na verdade, o que a gente faz, o que o consumidor pode fazer nesse sentido? Quando, por exemplo, é um consumidor ligado na distribuidora, a distribuidora ela vai... você pode, por exemplo, teve uma queima de algum equipamento, você pode pedir ressarcimento. Agora, se você está conectado na transmissora, aí a transmissora é penalizada pelo regulador por ter essa indisponibilidade do sistema dela, mas o consumidor acaba não tendo um remédio direto contra a transmissora. Então, eu falei muita coisa, mas só para ficar claro, o blackout não necessariamente está associado à crise hídrica, porque a gente não tem um racionamento imposto. O racionamento nesse sentido, desligue sua luz. Mas ele pode estar associado com outras questões do mercado, pode ser uma prestação num serviço de distribuição, pode ser essa situação que a gente está vivendo com as transmissoras que acabam prejudicando o serviço como um todo, enfim. Não foi uma pergunta fácil, mas também espero que tenha ficado clara a resposta. Não, o que pode acontecer também é que a discussão, Bruno, isso aconteceu muito no ano passado, tá? Foi uma situação diferente, mas por causa da Covid. E aí, realmente, a Ana falou antes, declaração de força maior para todo lado, né? Todo mundo tinha uma boa razão para declarar força maior, e no final do dia, uma coisa que a gente aprendeu, além de redigir cláusulas menores, foi que o que a gente já sabia antes é que isso é muito caso a caso. Você tem que analisar de fato se houve uma perda decorrente daquela força maior, não existe um remédio que vale para todos, ou se você está diante de alguma coisa que não é bem força maior, tinha alguns casos que podia até chegar no que a gente chama de onerosidade excessiva, e tudo levou à renegociação, seja a renegociação amigável ou indo para os tribunais. Numa situação como a atual, uma eventual força maior, veja, o que a Ana falou, assim, até num PPA no Mercado Livre, você imaginar, você virar para você como consumidor, como cliente, né, tomador de energia, virar para um gerador, seu vendedor, e falar de força maior, na verdade, quase que pode ser o inverso. É quase que o gerador dizendo para você que, eventualmente, ele não conseguiu entregar aquilo que ele se comprometeu, se aquela energia não chegou por um fato da transmissora. Entendeu? Mas aí a penalização da transmissora vai ser uma penalização regulatória. Que, inclusive, é o que aconteceu já. A gente teve o caso lá do caso mais clássico, que foi lá no Amapá, foi a situação mais, mais séria de todas, porque eles ficaram, num período de tempo, numa região enorme, com muita gente no escuro, e viu-se que, enfim, isso ainda está sendo objeto de processo para lá e para cá, mas que foi uma falha ali na transmissão de energia, né? E aí o que ela falou, uma coisa é você falar como consumidor, como é que você pode se ressarcir, e aí contra quem, né, desse tipo de coisa, porque não necessariamente o erro é de quem te vendeu a energia. Tem muita coisa no meio do caminho, né? Você não compra energia do transmissor, mas a energia ela é transportada pelo transmissor. Foi o caso da Amapá, por exemplo, né? Quem comprou energia não comprou, ele comprou da distribuidora ou comprou, de quem está no ambiente livre, eventualmente comprou do seu próprio gerador, não comprou da distribuidora, pode até ter sido atendido pela distribuidora. Mas quem é que errou no meio do caminho? Foi a transmissora. Então, enfim. E tem uma questão importante também. O que é crise hídrica? Uma das coisas que a crise hídrica resulta é necessariamente aumento do preço de energia, a relação entre oferta e demanda.
E com essa crise hídrica, a gente viu o PLD, que é o preço spot de energia, aumentar substancialmente. Como é que os contratos no mercado livre são praticados? Qualquer alteração, oscilação de PLD não é força maior. Então, ele já pressupõe que, assim, tem certos riscos que são conhecidos por quem participa do mercado de energia. Não necessariamente de quem compra, mas quem vende energia e está acostumado com o mercado conhece esse tipo de risco. Mas por isso que eu falei, no final do dia, o PPA ele tem que ficar, ele tem que sobreviver a essa situação pensando nos PPAs que são praticados no mercado normalmente, tá? Agora, essa questão enfim, danos, interrupção de serviço, aí eles são tratados em mecanismos regulatórios apartados. E, inclusive, essa situação, ou até mesmo em judicialização, dependendo do caso. No caso do Amapá, a gente viu, por exemplo, consumidores individuais entrando com processos judiciais. E partindo para a última pergunta, hoje, sem dúvida nenhuma, vale muito mais a pena ser autogerador de energia do que partir para o mercado livre? Uma pergunta do Francisco. Olha, essa questão dos encargos setoriais, ela é relevante. O peso dos encargos setoriais varia de 16% a 20% na conta, então ele é relevante. Por isso que muitas empresas têm optado por essa autoprodução, mas ela é muito mais difícil de operacionalizar que um PPA. Um PPA você compra energia, se a tua contraparte não te entregar, você vai comprar do mercado e o teu vendedor vai te ressarcir. Agora, as estruturas de autoprodução, uma delas envolve uma sociedade. Você vai ser sócio de alguém. E a outra envolve alocação e OIM. Então, na verdade, é mais fácil operacionalizar um PPA, mas, de fato, o PPA, como eu falei, a incidência de encargos é substancial, sem falar em discussão de CMS, que PPA necessariamente tem e a autoprodução não. A autoprodução é sem PPA, né? A autoprodução pura, aquele conceito que mais se aproxima do arrendamento. Então, na verdade, é uma pergunta que depende um pouco do risco que você quer tomar. O risco que a empresa, enfim, que o consumidor quer tomar. E hoje você tem, assim, a autoprodução, por um lado, ela certamente vai dar mais trabalho de estruturação, mas ela te permite, ela não foi feita obviamente, pela estrutura que para contratos nem de médio prazo, são contratos de longo prazo. Né? Então, se por um lado ela te dá mais trabalho do ponto de vista de estruturação, hoje em dia, porque a contratação no ambiente no mercado livre de energia, ela está sendo revista também. Os critérios para você ser, por exemplo, um comercializador, tem muita crítica ainda, porque o setor está se ajustando, né? É um setor relativamente novo, se pensar bem. Então, ele vai se sofisticando e vai criando mais segurança jurídica. A estrutura societária da autoprodução, apesar da autoprodução ser uma figura, do ponto de vista regulatório, mais nova, a estrutura societária é uma estrutura bem digerida. Aquele tipo de estrutura, você tem um acordo de investimento, um acordo de acionistas, enfim, um PPA, um contrato de compra e venda de ações ou uma opção, isso é independente do setor elétrico, isso já é feito há um par de décadas aqui no Brasil e já é testado em juízo, tem uma segurança jurídica muito já conhecida. Então, assim, dá trabalho, mas é uma segurança jurídica mais robusta, talvez, porque o mercado livre, na melhor essência que a gente conhece da comercialização de energia, ele é mais novo ainda. Então, hoje em dia, por exemplo, você tem questões que estão sendo tratadas até no PL de modernização do setor elétrico, que é você exigir mais robustez das chamadas comercializadoras de energia. Porque hoje em dia, enfim, obviamente tem critérios, é um setor altamente regulado, mas a conclusão que se chegou, e até por algumas questões pelas quais o setor passou na parte da comercialização, é que pode-se exigir mais para quem quer ser comercializador de energia. Pode-se exigir mais garantias, mais robustez financeira, para que não entrem aventureiras no setor, para que se tiver um default, você tem de fato como recorrer, não só a Câmara de Comercialização punir alguém, mas você ter de fato como recorrer. O mais importante ainda, como medida preventiva, na verdade, que seja um critério mais seletivo do que é hoje.
o projeto de lei quer resolver isso, ele quer exigir mais, quer mais saúde financeira de quem quer participar desse mercado. Então, isso aí, de certa forma, obviamente a esmagadora maioria dos players, quase todos, são empresas seríssimas. Mas, numa situação de produção de energia, para além da economia fiscal, que é sempre relevante para burro, porque, além da carga tributária visual, o setor elétrico tem muitos encargos, você tem uma estrutura financeira que dá trabalho, mas ela dá trabalho porque é muito robusta e já foi bem testada. Agora, surgiu uma pergunta do Vitor Rafael. Em 2001, nós tivemos uma redução compulsória de energia de, em média, 20%. Em caso de um racionamento compulsório que seja nos mesmos termos, como eles afetam, de algum modo, os contratos de energia? Pela lei atual, os contratos de leilão sofrem esse impacto os contratos de leilão por quantidade, né, não aqueles por disponibilidade que são associados às usinas termoelétricas, eles sofrem necessariamente um impacto proporcional à redução de consumo determinada pelo governo federal. O racionamento de 2001 ele foi um racionamento muito específico, né? Ele foi voltado para um submercado específico e, de fato, ele estabelecia essa redução de compulsória de consumo com incentivos econômicos. Agora, se a gente trazer isso para 2021, o que pode acontecer? Como eu falei, para contrato de leilão, você tem essa redução proporcional, isso já está previsto na lei, mas para o Mercado Livre não existe nenhum tratamento legal do que deve acontecer ou não. Obviamente, a resposta vai vir no decreto do governo federal. Então, dependendo do que tiver escrito no decreto determinando o racionamento, a gente vai ver qual vai ser o posicionamento nos contratos do Mercado Livre. Hoje em dia, por exemplo, o que a gente vê a redação dos contratos? A gente vê contratos dizendo que, em caso de decretação de racionamento no Mercado Livre, o contrato vai ser reduzido proporcionalmente, e também a gente vê redações no sentido de que o contrato não vai sofrer nenhuma redução, justamente porque atualmente na lei não tem nenhum tratamento para o Mercado Livre. Então, no final do dia, a minha resposta vai depender muito do que vier no decreto do governo federal determinando eventual racionamento, que, pelo que a gente tem acompanhado no mercado, não acontece esse ano, e também da redação contratual, do que tiver previsto em cada instrumento, justamente porque as partes estão livres para pactuar o que elas querem fazer diante de um racionamento, só que, obviamente, elas estão sujeitas à norma que for editada pelo governo. Então, no final do dia, a gente só vai saber se o racionamento for decretado. Para o Mercado Livre, obviamente, para o regulado tem necessariamente uma redução proporcional. Bom, como a gente não tem mais perguntas, acho que a gente já pode encaminhar para o encerramento do webinar. Então, agradeço, Ana, agradeço Leonardo e o Tosini Advogados também pela apresentação. Novamente, a gente vai enviar para todos os participantes a apresentação, os slides, né, e os e-mails de contato. Então, quero agradecer a participação de todos aqui e tenham todos uma boa tarde. Boa tarde, gente. Obrigada, viu? Tchau, tchau.